Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da disciplina de Bioquímica, com o nosso conteúdo de lipídios. Mais uma vez, vamos utilizar o material didático disponibilizado pela equipe do Campus Laje do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. Nós vamos abordar hoje como são configuradas as ligações trans e as diferentes formas de apresentação das gorduras no nosso organismo e suas funções. Então a gente sabe que a nomenclatura dos ácidos graxos vai depender da dupla ligação, da configuração da dupla ligação, nos casos dos ácidos graxos insaturados. Na maioria das vezes, essa ligação vai ser do tipo cis. Então a gente viu lá que existem os ácidos cis 9 octadecanoicos. A gente viu a nomenclatura deles, que como essa ligação dupla, quando presente, deve estar configurada no nome sistematizado. O nome usual, a gente considera essa informação e utiliza a fonte da onde ele foi primeiramente isolado. Então, quando a gente está falando de nomenclatura, a gente também está falando das formas de configuração das duplas ligações nos ácidos graxos insaturados. A gente já viu as duplas ligações do tipo cis, onde os hidrogênios, ligados aos carbonos da dupla ligação, eles estão paralelos. Essa configuração faz com que haja um desvio na cadeia do ácido graxo para manter a distância entre os núcleos dos hidrogênios. Na configuração trans, existe a saturação, mas não há o desvio da cadeia. Por quê? Porque os hidrogênios ligados ao carbono da dupla ligação estão na posição transversal. Tá vendo? Eles estão invertidos. Então, isso faz com que haja espaço suficiente para a eletrosfera desse hidrogênio e a eletrosfera desse hidrogênio, fazendo com que o ácido graxo, mesmo contendo ligações insaturadas entre seus carbonos, não promovam um desvio da cadeia do ácido graxo. Isso faz com que exista uma série de características relacionadas a essa configuração trans. Por exemplo, a geometria da estrutura da cadeia de carbono em cerca da dupla ligação também afeta a temperatura de fusão, a temperatura de melting. A estrutura trans é mais estável e tem uma maior temperatura de fusão quando comparado à dupla ligação da configuração cis. Aqui a gente tem o ácido oleico, 18 carbonos, uma dupla ligação da configuração cis, a sua temperatura de fusão é de 13 graus Celsius. Então a gente tem aqui o ácido cis 9 octadecanoico, de acordo com a nomenclatura sistematizada, ou ácido oleico, de acordo com a nomenclatura usual. Qual é a característica desse ácido? 18 carbonos, uma dupla ligação na configuração cis, onde os hidrogênios ligados aos carbonos com dupla ligação estão paralelos, o que faz com que haja um desvio na cadeia desse ácido graxo. Enquanto que outro ácido graxo, chamado de ácido elanoico, também tem 18 carbonos, mas tem uma dupla ligação na configuração trans. O ponto de fusão desse ácido graxo é de 45 graus Celsius. Ora, Hudson, são 18 átomos de carbono em ambos os ácidos graxos, uma dupla ligação em ambos os ácidos graxos. Por que que um tem uma temperatura de fusão tão baixa e tem uma temperatura de fusão tão alta? Porque esse ácido elaídico, apesar de ser um ácido graxo insaturado, ele se comporta como um ácido graxo saturado, uma vez que não há desvio na cadeia do ácido graxo devido à posição trans dos hidrogênios. Perceba que os hidrogênios ligados aos carbonos estão na transversal.
Isso faz com que não haja necessidade de desvio para a organização das suas eletrosferas. Isso faz com que a temperatura de melting, a temperatura de fusão desses ácidos graxos sejam muito semelhantes à temperatura de melting dos ácidos graxos não saturados, ou dos ácidos graxos saturados, perdão. Então aqui a gente tem aqui o ácido trans 9 octadecanoico, ácido cis 9 octadecanoico, ácido trans 9 octadecanoico. Isso quer dizer o quê? Um ácido contendo uma dupla ligação na configuração trans, na posição 9, no carbono número 9, formado por 18 átomos de carbono. Essa organização vai fazer com que haja uma diferente utilização desses ácidos graxos insaturados na posição cis e na posição trans. Na posição cis, como a gente está vendo pela sua temperatura de melt, eles são líquidos à temperatura ambiente. Ele só passa a ser sólido a partir de 13 graus ou inferior. Enquanto que os ácidos graxos insaturados com dupla ligação trans são sólidos à temperatura ambiente. Então aqui são gorduras. Até a 45 graus, esse ácido graxo ele vai estar sólido. Temperaturas abaixo dos 45 graus vai permitir com que eles estejam sólidos. Somente temperaturas superiores a 45 graus é que vai fazer a liquefação das gorduras formadas por esse tipo de ácido graxo. Aqui a gente tem a composição, a organização dos hidrogênios nas ligações cis e nas ligações trans. Aqui é só, a gente não está usando cloro, eu trouxe outra figura que não está relacionada aos ácidos graxos, mas que demonstra perfeitamente a posição dos hidrogênios associados aos carbonos com dupla ligação. Na ligação dupla, a gente tem, quando nós temos hidrogênios paralelos uns aos outros, nós temos uma ligação do tipo cis, tá? Devido a essa proximidade dos hidrogênios, há a necessidade do desvio da cadeia carbônica. Outra forma de configuração é a ligação trans. A ligação trans, a gente tem os hidrogênios na transversal, e aqui a gente tem espaço suficiente para suas eletrosferas, e aí não há necessidade do desvio da cadeia carbônica. Então, para que a gente identifique se uma ligação é cis ou se ela é trans, a gente vai identificar a posição dos hidrogênios ligados aos carbonos que contêm as duplas ligações, ou as ligações insaturadas. Então, nessa circunstância, nós podemos ver que aqui os hidrogênios estão paralelos. Então, esses são ácidos graxos na posição cis. Aqui a gente também tem hidrogênios paralelos e hidrogênios paralelos em ambas as duplas ligações do tipo cis. Ligações do tipo trans permitem a linearidade da cadeia do ácido graxo. A posição transversal dos hidrogênios ligados aos carbonos da dupla ligação não obriga a um desvio na cadeia, fazendo com que haja uma maior densidade desses lipídios em uma substância e fazendo com que eles sejam sólidos à temperatura ambiente, fazendo com que aumente bastante a sua temperatura de fusão. Aqui a gente tem a diferença entre uma dupla ligação na posição trans com a cadeia linear e uma dupla ligação na configuração cis, que promove o desvio da cadeia. Então aqui novamente, cis, os hidrogênios estão paralelos, enquanto que trans, os hidrogênios estão na transversal. Isso vai fazer uma imensa influência na forma com que os ácidos graxos vão se comportar, tanto a respeito da sua densidade em uma substância, quanto a sua temperatura de fusão, quanto a organização deles dentro de outras substâncias que contêm ácidos graxos. As gorduras trans, elas são, a gente falou delas sempre fala delas como
mal para a nossa alimentação. O excesso de absorção, de consumo de gordura trans pode levar a uma série de desequilíbrios na nossa fisiologia, e a gente vai ver isso. Mas as gorduras trans, elas acontecem naturalmente por um processo de hidrogenação. Isso acontece no rumen dos animais, né? Os animais que fazem ruminação. Então, o boi, a vaca, o cabrito, todos aqueles animais que pastam, promovem essa hidrogenação. No entanto, descobriu-se a maneira de fazer essa hidrogenização de maneira artificial, fazer a hidrogenização industrial. Com que finalidade, Hudson? Por que a gente vai mudar a configuração cis artificialmente para uma configuração trans? Para aumentar a validade dos produtos na prateleira. Um líquido, uma gordura líquida, tem um menor período de validade. Se vocês forem ver nas prateleiras lá, os óleos, os azeites, eles têm um período de validade menor quando comparado às gorduras sólidas. Então, as gorduras trans, industrialmente produzidas por hidrogenação, tem sido realizado dessa maneira para aumentar a vida útil do produto na prateleira. Só que isso faz com que uma série de alimentos ultra industrializados, como bolacha recheada, salgados de pacote, pipocas de micro-ondas, alimentos de fast food, margarina, maionese, congelados industrializados, todos esses têm uma grande quantidade de gorduras trans hidrogenadas artificialmente, hidrogenadas industrialmente. E a gente começa a se alimentar principalmente desses elementos com um alto teor de gorduras trans que não eram encontradas na natureza, e essa aquisição elevada de gorduras trans gera uma modificação no nosso metabolismo. Principalmente, uma das modificações mais comuns é a modificação do equilíbrio entre o colesterol bom e o colesterol ruim, que são chamados de LDL e HDL. O LDL é chamado de Low Density Lipoprotein, tá? São lipoproteínas de baixa densidade, tá? O que eles fazem? Ele transporta o colesterol e um pouco de triglicerídeos do sangue para o tecido. Isso é uma coisa boa de se fazer, né? Se você tem excesso de colesterol ou excesso de triglicerídeos. Ruth, o que é colesterol? O que é triglicerídeos? Hoje a gente vai ver o que são esses elementos, essas gorduras, e quais são as funções delas. Para agora, a gente está tirando gordura do sangue e levando para os tecidos, para o tecido adiposo, para o tecido hepático. Tudo bem? Então, a gente está desobstruindo as nossas veias circulatórias, nosso sistema circulatório. O HDL é chamado de High Density Protein, uma lipoproteína de alta densidade. Ele faz o trabalho inverso do LDL. Ele traz a gordura dos tecidos para a corrente sanguínea, né? Traz do tecido adiposo ou do tecido hepático para o intestino. O intestino metaboliza, coloca na corrente sanguínea, as proteínas transportadoras de lipídio vão levar essas proteínas. Por que isso? Quando eu preciso de energia, eu tenho que lançar mão das gorduras que estão na minha reserva. Para que isso aconteça, a LDL vai até lá, retira a gordura da reserva, disponibiliza ela na corrente sanguínea, ela vai circular o meu corpo e vai ser absorvida nos locais onde ela está precisando ser utilizada para a geração de energia. Isso seria no metabolismo, num metabolismo normal, numa fisiologia normal. No entanto, o consumo elevado de gorduras trans desequilibra esse processo e faz com que haja uma classificação entre HDL, colesterol bom, e LDL, colesterol ruim. O que acontece? A gente tem o HDL, que transporta do tecido, da corrente sanguínea para os tecidos, e o LDL, que faz a pega do tecido para a corrente sanguínea. Isso vai gerar, quando trabalham em equilíbrio, vai gerar a biodisponibilidade de gordura
para os tecidos que precisam de lançar mão das nossas reservas energéticas. Quando o LDL está em maior concentração, a gente tem uma deposição de gordura nas nossas artérias, formando o que a gente chama de arteriosclerose, né? A gente tem um entupimento das nossas veias e artérias, diminuindo o fluxo sanguíneo, fazendo com que o coração tenha que fazer mais força para manter a circulação sanguínea, aumentando a nossa pressão arterial e podendo levar a infarto miocárdio, levar a AVC e uma série de doenças. Então, essa regulação entre HDL e LDL está intimamente relacionada às concentrações de gorduras trans. Então, quando a gente vai falar de alimentação, a gente sempre está falando em 0, alguma coisa de gorduras trans na situação ideal, enquanto que na situação normal, devido aos nossos maus hábitos alimentares, a gente tem uma ingestão de 5%, 10 vezes mais do que o ideal, porque a gente come muito elemento ultraprocessado, muito elemento industrializados. Uma forma que eu falei a respeito dos transportes realizados pelo LDL e o HDL são os triglicerídeos. Agora a gente vai ver como é que os ácidos graxos eles estão organizados em diferentes moléculas com função de armazenamento de energia, função de sinalização através dos hormônios e função de modulação do corpo, organização da nossa estrutura corporal. O primeiro elemento a ser observado são os triglicerídeos. O que são os triglicerídeos? Os triglicerídeos nada mais são do que a associação de 3 moléculas de ácidos graxos a uma molécula de glicerol. Isso faz com que a gente tenha uma alta capacidade de armazenamento energético. A gente viu que comparativamente uma cadeia de ácido graxo ela pode gerar mais de 2 vezes a quantidade de energia produzida por uma cadeia de monossacarídeos. Então imagina a associação de 3 dessas cadeias altamente energéticas. Mas como é que elas podem ser unidas, Hudson, se ela tem apenas uma cabeça polar e uma cauda apolar? Elas são unidas a um outro elemento que é chamado de glicerol. Esse glicerol unirá as 3 cadeias de ácidos graxos e essas cadeias de ácidos graxos unidas ao glicerol vão ser chamadas de triglicerídeos, uma molécula basicamente produtora de energia. Ruth, a estrutura dos ácidos graxos eu já estou bem familiarizado. Existe um grupo carboxílico e uma cadeia hidrocarbonada, o grupo carboxílico polar e a cadeia hidrocarbonada apolar. E essa estrutura do glicerol, como é que ela é feita? Deixa eu mostrar aqui. A estrutura do glicerol é formada por 3 átomos de carbono, cada um dos átomos de carbono ligado a uma hidroxila. Essa hidroxila é que vai permitir a associação do glicerol com o ácido graxo, liberando uma molécula de água. Então, a partir dessa configuração, dessas regiões polares, regiões com carga da molécula, vai fazer a interação com o grupo carboxílico de cada um dos ácidos graxos, liberando uma molécula de água e fazendo uma ligação covalente entre o glicerol, molécula de 3 carbonos, contendo 3 hidroxilas, aos ácidos graxos, ao seu ácido graxo. Então aqui a gente vê que a hidroxila sumiu, só fazendo a ponte entre o oxigênio, fazendo a ponte entre o ácido graxo e a molécula de glicerol. Para essa hidroxila some com a liberação de uma molécula de água. Então aqui a gente tem a liberação de 3 moléculas de água, fazendo a ligação de 3 ácidos graxos a uma molécula de glicerol. Então, para que servem os triglicerídeos? Eles são elementos de energia, de disponibilidade de energia. São encontrados nos óleos e nas gorduras. Então, a gente tem triglicerídeos tanto de origem vegetal quanto de origem animal. Quando a gente tem o acúmulo
dessas moléculas nos animais, há o depósito dessas moléculas em um tecido especial, chamado de tecido gorduroso, formado pelos adipócitos, né? Então, os adipócitos são aquelas células especiais que têm pouquíssimo citoplasma, um núcleo achatadinho contra a membrana celular e tem uma gota enorme de lipídio, né? Tem uma gota grande, uma gordura enorme que está lá para ser utilizado como material de reserva. É possível a utilização dessas gorduras para a produção da energia e a gordura também é um excelente isolante térmico. Então, nós obesos, nós gordinhos, temos uma maior facilidade de manutenção da nossa temperatura corporal. Por isso nós somos tão calorentos, né? Então os gordinhos querem um ar-condicionado no 16, a gente gosta de frio, porque a gente se sente confortável nessas circunstâncias, porque nós temos uma camada de tecido adiposo suficiente para a manutenção da nossa temperatura corporal. Nos bebês existe um tipo específico de gordura, chamado de gordura cinza. Essa gordura cinza ela é queimada pelas mitocôndrias com o objetivo de aquecer a criança. Ela não tem objetivo de produção de energia. A criança nasce com essa gordura cinza e os primeiros dias ou os primeiros meses ela queima a gordura cinza para gerar calor, para manter a criança aquecida. A partir do consumo de todo esse tipo de gordura, aí é necessário a utilização de outras estruturas para manutenção de roupinhas, para manutenção da temperatura corporal da criança. Então, quem já teve filho, a gente acha que o menino vai morrer de frio, porque ele é uma criatura muito pequenininha, muito desprotegida. Então a gente coloca roupinha, coloca luvinha, coloca touquinha, sapatinho no clima amazônico aqui. O que acontece? A criança chora desesperadamente e os pais não sabem o que é. Sabe o que é? Calor. A minha filha mais nova chorava muito. E aí a gente não sabia porque a menina estava com a fralda limpa, ela tinha mamado, mas era o tempo todo chorando. Aí eu decidi retirar a roupa dela, deixei ela só de fralda, no ar-condicionado, tá? Porque a gente utilizava o ar-condicionado no quarto onde ela estava. E aí ela relaxou e aí o desenvolvimento foi mais tranquilo dos nossos dias e noites. Por quê? Porque ela estava muito quente, ela já produzia energia pela queima da gordura cinza, mais um monte de roupa. Então eu tinha a roupa e tinha aquele borezinho por cima, tinha um casaquinho por cima, uma touca, luva e sapatinho, aí a criança não aguentou de calor, mesmo no ar-condicionado. Foi só tirar essa parafernália toda, que aí ela se sentiu confortável mesmo no ar-condicionado. Os triglicerídeos são uma maneira muito eficiente de reserva de energia. A gente sabe que os ácidos graxos são moléculas altamente energéticas e agrupá-los diminui a pressão osmótica, como a gente já viu com os carboidratos, e faz com que haja uma biodisponibilidade mais eficiente dessas moléculas energéticas. E essa sua composição ele vai variar de acordo com os diferentes processos. Então, a estrutura do corpo, por exemplo, associados aos triglicerídeos de membrana. Sinalização, associado aos hormônios lipossolúveis. Isolante térmico, associado à cobertura de tecido adiposo do nosso organismo. Existe uma outra função do triglicerídeo do tecido adiposo em geral, que é a diferenciação entre a estrutura do corpo masculino e a estrutura do corpo feminino. A forma de deposição do tecido adiposo, desses triglicerídeos, vai discernir, vai diferenciar a estrutura corporal masculina e a estrutura corporal feminina. Por exemplo, as mulheres elas têm um acúmulo de tecido adiposo nas mamas, nos seios. Elas têm um maior acúmulo de tecido adiposo na cintura pélvica. Então, os homens têm uma maior concentração de tecido adiposo no abdômen, nessa região superior. Então, essa forma de disposição do tecido adiposo também ajuda a diferenciar. Claro, existe a estrutura óssea, claro, existe os hormônios masculinos e femininos, mas a diferenciação da estrutura
corporal masculina e feminina também está relacionado com a distribuição do tecido adiposo nesses corpos. Outra molécula que tem função associada à ligação com os ácidos graxos são os fosfolipídios. A gente já está cansado de saber que a membrana plasmática é uma bicamada lipídica, onde as cabeças hidrofílicas estão expostas ao meio aquoso, tanto na face externa quanto na face interna, enquanto que as caudas apolares formadas por ácidos graxos são responsáveis pela interação umas com as outras para a formação dessa bicamada lipídica. Então, o nosso conhecido fosfolipídio ele é formado por uma cauda formada de duas moléculas de ácidos graxos, um elemento, um glicerol, que também está contido nos triglicerídeos, só que em vez de ser 3 ácidos graxos, a terceira hidroxila vai se ligar a um grupamento fosfato, por isso que eles são chamados de fosfolipídios. E o grupamento fosfato, por sua vez, vai estar ligado a um grupamento polar, vai estar ligado a um grupamento hidrofílico, que é um aminoácido, tudo bem? Então, esse grupamento polar é um aminoácido. Existe uma ponte formada pelo uma molécula de fosfato associada ao glicerol, e o seu glicerol, por sua vez, está associado a duas cadeias de ácidos graxos. As duas cadeias de ácidos graxos formam a cauda é hidrofóbica, e o aminoácido, a molécula de fosfato e o glicerol formam a cabeça hidrofílica. Por isso que a gente tem essa distribuição anfipática, né? A distribuição de polaridades diferentes em uma mesma molécula. Então, quando a gente está falando de fosfolipídios, a gente tem que ter em mente essa estrutura: aminoácido, fosfato, glicerol, cabeça hidrofílica, cauda hidrofóbica, duas cadeias de ácidos graxos. Então, a gente tem aqui a mais comum dos fosfolipídios de membrana celular é a fosfatidilcolina. Na fosfatidilcolina, a gente tem as duas cadeias de ácidos graxos formando a cauda hidrofóbica, o glicerol, o fosfato e o aminoácido colina, por isso que é fosfatidilcolina. Então, quando a gente tem a substituição desse ácido graxo, a gente tem a diferenciação na nomenclatura dele. Aqui a gente tem a organização por átomos. Essa cadeia aqui é cis ou é trans? É cis, porque os hidrogênios estão paralelo e há um desvio na cadeia de ácido graxo. E essa daqui é cis ou é trans? Nem cis nem trans. Ela é uma cadeia saturada, ela não tem duplas ligações. Tudo bem? Na configuração trans, a gente não tem o desvio da cadeia, mas nesse caso, a gente não tem duplas ligações. Podem procurar aqui. Ó. Ah, Ruth, mas era pegadinha do malandro? Pegadinha do malandro, só para ver se você estava ligado. Nem cis, nem trans. Daqui é uma cadeia saturada. Essa cadeia é insaturada com uma ligação do tipo cis, tá? Então, duas cadeias de ácidos graxos ligadas a duas hidroxilas do glicerol. A terceira hidroxila é ligada ao grupamento fosfato, e o grupamento fosfato, por sua vez, se liga a um aminoácido. Quando esse aminoácido é uma colina, a gente chama esse fosfolipídio de fosfatidilcolina. Mas a gente pode ter outros aminoácidos, por exemplo, a serina, formando essa cabeça hidrofílica. Quando a gente tem uma serina, nós temos uma fosfatidilserina, e assim para os outros 21 aminoácidos, tudo bem? Então, nós temos uma quantidade diferente de lipídios igual à nossa quantidade de aminoácidos, são 24 aminoácidos possíveis. Aqui, a cabeça hidrofóbica, aminoácido, grupamento fosfato, glicerol, hidrofóbica, eu falei, cabeça hidrofílica, cabeça hidrofílica, aminoácido, fosfato e glicerol, cauda hidrofóbica, duas cadeias de ácidos graxos, podendo ser saturadas ou insaturadas, tá? A gente tem organizações diferentes utilizando
os ácidos graxos, como o colesterol e os galactocerebrosídeos. O colesterol a gente vai explicar especificamente sobre ele. E os galactocerebrosídeos, eles estão dentro de um grupo específico de moléculas associadas a ácidos graxos que são encontradas principalmente no sistema nervoso central, são os lipídios das células do sistema nervoso central. Além dos galactocerebrosídeos, a gente tem outras moléculas que estão associadas aos ácidos graxos, que estão presentes especificamente no tecido nervoso, e a gente vai abordá-los especificamente mais tarde. Para agora, o que eu quero lhe mostrar é a fosfatidilcerina, é um outro fosfolipídio. Estrutura do fosfolipídio: na cabeça, um aminoácido, um grupamento fosfato, um grupamento glicerol. Esses três elementos constituem a cabeça hidrofílica, a cabeça polar. A cauda é formada por duas cadeias de ácidos graxos, tudo bem? Podendo os ácidos graxos serem saturados ou insaturados, com ligação cis ou ligação trans. A gente tem os esfingolipídios, tá? São lipídios de membrana com duas caudas apolares, cabeças polares, mas a ausência do glicerol. Ué, Guarruts, tu acabou de falar que para ser fosfolipídio a gente precisa de um aminoácido, um fosfato e o glicerol na cabeça para ser fosfolipídio. Para ser esfingolipídio, a gente retira a molécula de glicerol. Aí a gente tem três classes importantes de esfingolipídios: a esfingomielinas, a gordura, os lipídios associados à formação da bainha de mielina, aquela bainha que recobre o corpo do axônio, que impede a perda do impulso elétrico, faz com que ele salte. Lembra? Já tiveram fisiologia? Já tiveram anatomia? Então, essa bainha de mielina, essa cobertura, esse isolante elétrico, mais uma função das moléculas de gordura, é um isolante elétrico do sistema nervoso central. E eles são formados por um esfingolipídio chamado de esfingomielinas. Existem também os cerebrosídeos, que são os esfingolipídios de membrana das células nervosas, assim como os galactocerebrosídeos. E a gente tem os gangliosídeos, que são receptores de membrana das células nervosas, que são responsáveis por se ligarem a mediadores, a neurotransmissores, e desencadear a transmissão do impulso nervoso. Quando há necessidade da transmissão do impulso nervoso, a gente lembra que tem a fenda sináptica entre os neurônios. O neurônio libera os neurotransmissores na fenda sináptica. Esses neurotransmissores são detectados por receptores da membrana do segundo neurônio, e a partir dessa recepção desses neurotransmissores, a gente tem a despolarização da membrana e o desencadeamento do impulso nervoso. Então, outro elemento bastante importante dentro do sistema nervoso, dentro da família dos esfingolipídios, são os gangliosídeos. Formação de bainha de mielina, esfingomielinas. Esfingolipídios de membrana, cerebrosídeos. Gangliosídeos, receptores de neurotransmissores. Tá? Então aqui a gente tem a estrutura de alguns esfingolipídios, a estrutura. Percebam que aqui existe um nitrogênio aqui, né, nessa posição, não é uma hidroxila. Então a gente tem uma molécula aqui de 3 carbonos, só que contém nitrogênio nessa posição, então não é um glicerol. Aqui a gente tem uma cadeia única. Não, temos duas cadeias. Aqui tem a cadeia de ácido graxo, aqui uma segunda cadeia de ácido graxo. Isso daqui pode ser ligado a um açúcar, no caso dos galactocerebrosídeos. Então esse X aqui pode ser substituição de um açúcar. Aqui a gente vê os gangliosídeos, que são duas cadeias de ácidos graxos ligados a esses vários anéis contendo oxigênio.
Outro elemento que a gente pode identificar como utilização dos ácidos graxos são os cerídeos. Tá? Então, os cerídeos têm a função nos vegetais de impermeabilizar as folhas, os frutos e as pétalas desses vegetais, reduzindo a evaporação, fazendo com que haja o controle da temperatura desses organismos. Nos animais, as ceras são produzidas principalmente por abelhas. As ceras de abelha são as mais conhecidas. Com esse material, com os cerídeos, que as abelhas conseguem construir a sua colmeia. E nós temos cerídeos? Pensa aí. Onde é que nós no corpo humano nós encontramos cera? Exatamente, no ouvido externo nós temos cera. Então, quando a gente usa o nosso cotonete para limpar o nosso ouvido, a gente está tirando o excesso de cera. Mas tem o seguinte, essa cera está ali para proteger a entrada do nosso ouvido interno, tá? A cera vai impedir que mosquitos, insetos, fungos, bactérias se desenvolvam naquele ambiente. Se você tem a mania, eu tenho a mania de coçar o ouvido com palito de dente, o que é mais absurdo ainda, tá? Se você tem a mania de limpar excessivamente o seu ouvido com o cotonete, você está retirando a proteção natural daquele ambiente. Você não precisa ficar sem limpar o ouvido 2 anos, mas uma vez por semana é o suficiente, 2 vezes por semana é o suficiente para retirar o excesso de cera produzido pelo nosso corpo. Mais do que isso, você está fazendo uma retirada excessiva que pode prejudicar. Então, você pode ter otite, que é a inflamação do ouvido. Você pode um inseto entrar no seu ouvido. Quando um inseto entra no ouvido, uma das funções da cera é impedir que ele vá até muito fundo dentro do seu ouvido e que a cera mata esse inseto. Então, aqui em casa a gente teve um problema grave com as crianças e os cotonetes. A gente comprava aqueles cotonetes de 200 unidades para durar um mês e acabava em algumas semanas. Então a gente tinha que comprar 2 pacotes de 200. Aí a gente foi ver, as crianças estavam viciadas em coçar o ouvido, porque quando a gente coça o ouvido com o cotonete, daquela sensação gostosa assim, daquele tremeliquezinho assim, né? E aí elas estavam usando aquilo indiscriminadamente. Aí a gente retirou os cotonetes, guardamos em um local secreto, e toda vez que elas precisavam usar o cotonete, a gente entregava para elas explicando que a cera é importante para manter a saúde do nosso ouvido, saúde do nosso corpo, que eles não deveriam estar tirando, limpando o ouvido 4, 5 vezes por dia, que era o que estava acontecendo. Então fiquem atentos com a produção de ceras. Tá? Você limpar o ouvido 1, 2 vezes por semana é o suficiente para mantê-lo higienizado. Mais do que isso, você vai estar retirando demais a cera dessa região, o que pode lhe trazer prejuízo. Outro elemento de origem lipídica do nosso organismo são os esteroides. De origem lipídica, Hudson, sim, de origem lipídica. Nesse caso, nos esteroides, a gente não tem a utilização, como a gente vê aqui, ó, das cadeias de ácidos graxos. Tá vendo? Os esteroides são elementos produzidos de origem lipídica, mas não utilizam as cadeias de ácidos graxos em sua composição. O exemplo dele é o colesterol, que é mais abundantemente produzido pelo fígado. Ele é encontrado em alto teor em carnes vermelhas e em gema de ovo. Participa na formação das membranas celulares, é precursor dos hormônios sexuais, como a testosterona e o estrógeno, e é precursor dos sais biliares e de vitamina D. No sangue humano, o colesterol é transportado associado a lipoproteínas. Ué, Hudson, então é uma coisa boa, né? Só falou coisa boa aí. Produção no fígado, obtenção através da carne do ovo, participa da constituição da membrana, é precursor dos hormônios sexuais, produção de sais biliares, vitamina D. Por que a gente acha que o colesterol é tão ruim?
O que é ruim é o excesso de colesterol, não é verdade? O colesterol é uma molécula que está há muito tempo no metabolismo humano por causa dos seus vários benefícios. No entanto, os nossos maus hábitos, os hábitos modernos, trouxeram uma desvirtuação dessa molécula. O excesso dessa molécula no organismo tem provocado uma série de prejuízos fisiológicos, mas a molécula em si ela não é ruim, porque senão ela não teria sido selecionada na evolução do nosso organismo. Ela está lá porque ela é um mediador químico importante para uma série de vias metabólicas no nosso organismo, desde composição da membrana celular até diferenciação entre a estrutura corporal masculina e feminina, além de digestão, como é o caso dos sais biliares, e captura de cálcio, como é o papel da vitamina D. Então a gente tem uma série de funções excelentes do colesterol, que está dentro do grupo dos esteroides. Tá? O que é prejudicial é o excesso de colesterol na nossa corrente sanguínea. A gente viu lá que quem é responsável pelo transporte de colesterol na corrente sanguínea é o LDL e o HDL. Quando esse colesterol ele está em equilíbrio na nossa corrente sanguínea, nós temos um metabolismo fechado dessa molécula. Ele é retirado da corrente sanguínea, levado até os tecidos de reserva, para ser armazenado na forma de gordura. Quando o organismo necessita, ele é retirado dos tecidos de reserva, disponibilizado na corrente sanguínea para ser utilizado nos tecidos que precisam de energia, num processo muito saudável, muito síncrono, né? Enquanto que no excesso de colesterol, a gente tem uma série dessas dificuldades associadas à desregulação da nossa fisiologia. Então aqui a gente tem a estrutura do colesterol. A estrutura do colesterol é formada aqui por essa cadeia associado a esses vários anéis. Hudson, como é que ele está inserido na membrana? Dentro da membrana do celular, dos eucariotos, a gente tem colesterol entre os lipídios, fazendo com que essa membrana ela seja mais estável ainda a mudanças de temperatura. A gente viu que a insaturação dos ácidos graxos vai tornar a membrana plasmática mais fluida, mais resistente a modificações da temperatura. A inserção de colesterol entre os lipídios de membrana também tem essa mesma finalidade. Tem a finalidade da estabilidade à membrana plasmática. Então a gente tem diferentes ambientes com diferentes temperaturas e a membrana plasmática vai manter-se estável, a sua fluidez vai permanecer estável pela insaturação das cadeias de ácidos graxos dos fosfolipídios associados à ligação do colesterol entre essas camadas. Além disso, o colesterol pode ser utilizado como sinalizador biológico. Você pode metabolizar colesterol liberando moléculas secundárias que vão servir como sinalizadores para uma série de funções celulares, tá? Além disso, a gente tem os esteroides que a gente chama de esteroides anabolizantes. Eles promovem o crescimento e a divisão da célula, desenvolvendo tecidos. Os anabolizantes eles são produzidos artificialmente para repor a ausência desses hormônios em indivíduos que têm um déficit de produção. Só que o que acontece? Quando esses indivíduos fazem a reposição desses hormônios a partir dos esteroides anabolizantes, há uma hipertrofia muscular e devido à hipertrofia muscular ao aumento da força. Nem sempre está relacionado à resistência. A resistência cardiovascular não está muito relacionada a isso. Quando ele fala de resistência, aqui é a resistência das fibras musculares. Então, a força e a resistência das fibras musculares ela aumentam. Quando as pessoas começaram a
essa loucura desse corpo perfeito, dessa busca dessa estética predominante aí, muitos começaram a utilizar esteroides anabolizantes de forma inadequada. Como assim, Ruth, de forma inadequada? Cada um de nós produz uma quantidade específica de esteroides, tudo bem? De hormônios. Esses hormônios vão influenciar no meu corpo de maneira diferente do que vai influenciar o corpo do meu irmão, que vai influenciar o corpo do meu filho, ou do meu sobrinho, dos meus alunos. Então, cada um de nós tem uma quantidade ideal de produção de hormônios para o desenvolvimento do seu corpo. Só que a medicina verificou que existe um padrão considerado normal nessa produção de anticorpos. Tem gente que trabalha com 1000 partes por milhão e tem gente que tem o normal 5.000 partes por milhão. Então a gente tem um intervalo entre 1.000 e 5.000. O que muita gente fala? Olha, se o intervalo de 5.000 é considerado normal e o meu é 2,5, eu posso tomar mais 2,5, que eu ainda vou continuar dentro do padrão normal. Só que o padrão só é normal, o 5.000 só é normal para quem naturalmente produz 5.000 partes por milhão de um determinado hormônio. Como assim, Hudson? As pessoas que crescem mais, as pessoas que têm maior tendência a massa muscular, um corpo com maior massa muscular, esses indivíduos têm naturalmente uma produção maior em relação a outros indivíduos que são menores, têm uma estrutura corporal menos robusta, né, mais mirradinhos. Esse camarada, esse mirradinho, produz 2.000 partes por milhão de determinado hormônio. E o colega dele, grandão, que nasceu assim já, produz 5.000. Aí esse menorzinho fala, olha, o cara é grande e produz 5.000 partes por milhão dentro do normal, eu vou repor os meus hormônios. Repor o que, meu camarada? Você já produz naturalmente o seu hormônio. Quem é que precisa de reposição hormonal? Quem produz menos do que o piso, menos do que o mínimo. Esse indivíduo precisa de reposição hormonal. Esse negócio de reposição hormonal tem gerado uma discussão bastante grande dentro do meio esportivo, né? Porque existem pessoas que têm a produção hormonal alta naturalmente, enquanto que outras pessoas utilizam-se de doping, de reposição de hormônios para manter o seu nível de hormônios musculares na parte superior do intervalo que é considerado normal. Então existe uma série de dificuldades. Eu vi uma campanha esses dias, Deixe Ela Correr, que é uma campanha muito bonita. Tem uma africana, campeã mundial, campeã olímpica, campeã de todas as modalidades de 200 e 400 metros livres, né? A corrida lá. E só que a mulher, o pessoal está querendo retirar ela da competição porque ela produz muito hormônio sexual masculino. Ela naturalmente produz isso, ela nasceu com essa capacidade. E aí as pessoas, os comitês lá, médicos, retiraram ela das competições porque eles querem que ela faça uma dopagem inversa. Os comitês médicos querem que ela reponha hormônio feminino para diminuir a produção de hormônio masculino para que ela consiga se equiparar nesse nível às demais competidoras da sua categoria.
o que é um absurdo. Ela não está fazendo nada de errado. Ela nasceu, ela é privilegiada com aquela produção de hormônios. Privilegiada no ponto de vista atlético, porque do ponto de vista fisiológico ela vai ter uma outra série de dificuldades. Se ela tem um alto nível de testosterona, provavelmente ela vai ter dificuldade para engravidar. Ela tem uma série de regulação no ciclo menstrual. Ela tem uma série de dificuldades que também estão relacionados a esse excesso de hormônios masculinos. Só que para o esporte, ela tem essa vantagem e é natural. Então, uma organização fez uma campanha chamada de Deixa Ela Correr. Se vocês puderem dar uma olhada e dar uma força, falando desse caso de várias mulheres que têm esse nível de produção hormonal elevado, mas a reprodução hormonal é elevada naturalmente e por isso elas têm algumas vantagens. Tem uma reportagem, eu vi também nesse documentário, de uma jogadora de vôlei do Brasil, não vou lembrar o nome, Andréia ou é Érica eu acho, que também foi reprovada nesse teste dos níveis de produção hormonal. Ela tinha muito hormônio. E aí o que fizeram? Afastaram ela do esporte por algum tempo, até que ela tomasse hormônios femininos para regular a produção de hormônios masculinos. E aí ela fala que passou muito tempo, passou muito mal por isso, ficou muito deprimida, passou por grandes dificuldades familiares e um monte de coisa relacionados a isso. Então a produção desses hormônios vai trazer benefícios em um ponto e vai trazer malefícios em outro ponto, mas desde que seja natural, esteja dentro do intervalo que é considerado natural para o meu organismo, é possível a utilização. Outro exemplo bastante conhecido dessa utilização de hormônios esteroides é o do Vitor Belfort. Vitor Belfort, para quem não conhece, é um lutador de MMA, um dos maiores expoentes do esporte, né, da luta de combate. Porque o cara foi campeão mundial aos 19 anos, o homem era um monstro, lutava muito bem, ele nasceu para fazer aquilo. Só que aos 19 anos ele estava com um nível de produção de testosterona no máximo. E a partir daquele nível ele conseguia desempenhar a sua prática esportiva num nível de extrema excelência. Conforme os anos foram passando, naturalmente o nível de hormônios foram diminuindo e ele foi perdendo capacidade muscular, foi perdendo potência muscular, foi perdendo uma série de vantagens que ele tinha. Ele, ora, se eu produzia 5.000 e agora cair para 4.500, eu posso repor 500 e continuar dentro dos meus 5.000. E por muito tempo essa reposição hormonal de TNT do Vitor Belfort foi considerado normal pelas agências reguladoras, né? Até que percebeu-se que ele estava tendo uma vantagem artificial. O corpo dele não produzia mais aquele nível de testosterona. Ele estava gerando aquele nível de testosterona, aquele desempenho artificialmente. E se todos os outros lutadores fossem também desempenhar utilizando essa ferramenta de reposição hormonal, todos teriam uma modificação artificial no seu desempenho. Então, impediram, falaram, é proibido a reposição hormonal. A partir daí, o Vitor Belfort teve sua carreira cada vez menos produtiva em relação a lutas, em relação a títulos. Por quê? Porque a idade chegou, a produção de hormônios diminuiu, e ele não conseguiu, a partir disso, desempenhar o esporte de acordo com o que ele estava acostumado. Então, quando a gente fala assim, Ruth, eu posso repor hormônios só se você tiver com o número, a quantidade de hormônios produzidos naturalmente abaixo do mínimo. Se você tiver no mínimo, qualquer reposição já é maléfica, porque seu organismo ele foi criado, ele nasceu, ele se desenvolveu com aquele nível nível de concentração de hormônio. Qualquer nível a mais vai gerar resultados estéticos, vai gerar os resultados
de crescimento muscular, de ganhos de tônus, de ganho de massa muscular, ganho de força, ganho de resistência muscular. Mas isso não é normal para você. Quando você parar de tomar a reposição, seu corpo vai voltar ao nível normal. Não, Hudson, mas aí depois que eu tomar, eu vou crescer e aí eu continuo com a malhação. Você não vai sustentar esse nível de crescimento. Você só vai sustentar esse nível de crescimento se você continuar tomando essa reposição hormonal indefinidamente. E o que isso pode causar, Hudson? Pode causar desde acne, problemas no fígado, aumento na pressão arterial, desregulação da relação HDL-LDL, pelos na face e problemas no ciclo menstrual, no caso das mulheres. Então, essa questão de utilização de esteroides anabolizantes para fins estéticos, meus amores, não caiam nessa. Não caiam nessa. Isso daqui é um caminho sem volta, tudo bem? Você tenta cortar o caminho, você quer o benefício do corpo, quer o benefício da estrutura muscular, mas não quer o sacrifício da academia, não quer o sacrifício da dieta alimentar adequada. Então, se você quer tu tem um determinado objetivo, é, trilhe o caminho para alcançar esse objetivo, com todos os percalços que esse caminho tem a lhe oferecer, porque só assim você vai ter um ganho duradouro. A utilização de anticorpos anabolizantes leva a medidas desesperadas, pessoal. Vocês já ouviram casos ouviram casos na TV de indivíduos que morreram porque estavam aplicando anabolizante de cavalo nos próprios músculos para ter esse crescimento artificial. Por quê? Porque isso daqui é muito caro, os esteroides anabolizantes. Isso aqui é o pessoal que tem grana, é o pessoal que vive disso. Então, aquele cara lá, o bodybuilder lá, como é que é? Só andava com o Bambam lá, sei lá, o Stronga, né? Isso, obrigado. O Stronga tem dinheiro para ficar comprando anabolizante. Por quê? Porque ele vive disso, a partir dessa estrutura. E ele fala nas lives dele, não é preconceito meu não, ele fala nos vídeos dele que usa mesmo. Ele fez um desafio com um cara da calistenia, estava vendo o vídeo um dia desse, procurando saber o que é calistenia, ver o que tem a ver isso por que isso está virando uma febre, né? E aí encontrei um vídeo do Stronga com um cara chamado de Mosquito da calistenia. O cara da calistenia maçaroca, só que ele é pequeno, né? Para a estrutura corporal dele, ele está dentro do esperado. Ele é muito bem fisicamente, mas não é nada desproporcional. Agora, quando você vê o Léo Strong e o camarada que anda com ele, são os caras que são desproporcionais. O tamanho da cabeça dele não é proporcional com o tamanho do tronco. Não é um crescimento proporcional. Aí eles fizeram esse desafio pro cara e o cara falou, ó, eu faço o desafio, mas eu quero fazer natural. O cara da calistenia falou. Aí o camarada perguntou, o Stronga falou, Ramon, dá para ele fazer natural? Aí o Ramon falou, dá, mas vai demorar mais tempo. É isso que os caras fazem. Eles querem ganhar tempo, diminuir o esforço para alcançar um determinado resultado. Só que o cara vive de Facebook, o cara vive de Instagram, ele vive de vender whey protein, ele ganha dinheiro suficiente para manter o acompanhamento médico, para comprar hormônios, esteroides das melhores qualidades. O que acontece na academia do bairro? O cara vê o Léo Stronga falando isso, fala, não, mano, eu vou fazer também. O cara faz. Só que é na orelhada, não tem acompanhamento médico, não tem nada, não tem dinheiro. Aí o que o cara fala, eu ouvi falar que hormônio de cavalo é bom. O cara aplicar hormônio de cavalo no próprio corpo é um absurdo. Não era para ser cogitável uma situação dessa. Mas é uma realidade, visto o tanto de acidentes que esse tipo de utilização desses esteroides anabolizantes provocam. Então, essa medida não é adequada para essa finalidade.
Os hormônios esteroides eles foram produzidos para as pessoas que têm déficit na produção desses componentes. Indivíduos que têm produções normais, consideradas normais, mesmo que seu normal seja o mínimo, não precisam de reposição. Hudson, o meu médico falou que precisa. Tu sabe mais do que o médico? Não, não sei mais do que o médico. Mas nessa área é consenso. Se o seu médico está falando que você pode tomar porque está dentro do intervalo, ele está equivocado. Ele está seguindo uma linha de pensamento que não é o que a maioria entende como adequado. Porque o que a maioria dos pesquisadores entende como adequado é que, mesmo havendo uma flutuação nos níveis que são considerados normais, essa flutuação depende de indivíduo para indivíduo. Se seu normal é 5.000, 6.000, 8.000, seu organismo produz isso espontaneamente, você é fisicamente privilegiado. Você tem essa habilidade, você tem esse superpoder. Só que você tem ele enquanto tiver 17, 18, 25, 27, com 30, você já vai ver o declínio desse nível de produção, voltando para as concentrações normais. Ah, mas aí eu já estou acostumado, meu corpo produziu. Passou anos da vida dele produzindo 8.000, 6.000, por que eu não posso repor? Porque nesse momento de desenvolvimento fisiológico, seu corpo já está se preparando para diminuir a massa que ele carrega. Se você produz isso artificialmente, você está sobrecarregando a fisiologia. Ah, Ruth, mas eu me preparo, eu gosto, eu faço exercício físico, então você está propiciando com que haja um prolongamento dessa produção, mas é natural, você está se esforçando, sua alimentação é equilibrada, só você sabe o tanto de coisas que você não come por causa disso, o tanto de horas que você não dorme por causa disso, tanto de esforço que você faz para a manutenção desse organismo. Então, se você quer o benefício, trilhe o caminho com todos os percalços para alcançá-lo, tudo bem? Outro processo relacionado à utilização das gorduras é a saponificação, a produção de sabão. E aí a produção de sabão pode acontecer de duas maneiras. A utilização do composto sódio para produzir o sabão duro, ou o potássio, que é para o sabão mole, que a gente chama de detergente líquido. Muita gente na nossa família, nas nossas famílias já produziram sabão. A gente antigamente comprava sabão em pedaços, e tinha uma barra desse comprimento, aí a gente ia cortando ele, comprando em pedaços. Minha mãe fazia sabão, minha avó fazia sabão a partir de gordura animal, utilizando soda cáustica para a produção de sabão duro, e é possível também para a produção de sabão líquido utilizar o potássio para fazer detergente, tá? Essa saponificação é importante na limpeza, porque essas gorduras elas formam micelas, elas formam bolas de gordura que se ligam à sujeira da panela e retiram a sujeira da panela, fazendo com que essa sujeira interaja com essas micelas. Aqui a gente tem as micelas. Aqui a gente tem a gordura e a água aí em volta. Quando isso acontece, a gente forma essa bola aqui que é chamada de micelas. A micelas do sabão em pó ou do sabão em barra, do sabão em detergente, quando entra em contato com a sujeira solta da interação que ela estava fazendo com as fibras das roupas e passa a fazer essa interação com as micelas do sabão, porque elas são extremamente hidrofóbicas e se ligam facilmente às sujeiras que também são hidrofóbicas, e assim você faz a retirada dessas moléculas de gordura também das panelas. Tem coisa que é maravilhoso de fazer, mas depois para limpar a sujeira que foi feita é que é o problema. Então quando a gente vai, eu gosto muito de fazer contra filé, um filézinho de uns 2 dedos na chapa. É uma delícia para comer, é sensacional, mas na hora de lavar a chapa, Jesus amado, o que a gente faz? Eu coloco a chapa para esquentar, coloco detergente e água.
Por quê? Porque a água vai fazer com que a gordura prefira se ligar com o sabão, com o detergente, em vez de ficar ligado na estrutura da chapa. E o calor vai favorecer, vai fazer com que esse processo aconteça mais rápido. Eu estou adicionando energia no sistema, fazendo com que as interações entre as moléculas tendam a ficar mais rápido. Isso poderia acontecer naturalmente, poderia colocar, poderia, mas teria que deixar isso de molho e demora muito no meu entendimento. Então, depois que eu termino de fazer com a chapa ainda quente, eu jogo detergente, coloco um pouco de sabão, espero borbulhar. Quando borbulhou, eu levo, jogo a gordura fora, esfrego um pouquinho com a bucha e já faço a limpeza da chapa. Isso por quê? Por causa dessa produção, essa capacidade das gorduras de formarem essas micelas, essas bolas de gorduras aqui. Ó. Percebam que aqui são as cabeças polares dos lipídios voltados para dentro e aqui todas as cabeças voltadas para fora. Tá? Então aqui a gente tem cauda, tá? Essa cauda escura está indo, essa cauda escura está indo e essa cauda mais clara está vindo. E essas bolas de gordura, elas se ligam, elas se fundem a outras moléculas hidrofóbicas e retiram essas moléculas hidrofóbicas da interação com a roupa, com a panela, com o que quer que seja. Então a gente tem algumas propriedades relacionadas aos lipídios, né? Reserva de energia é uma delas. Então a reserva de energia está relacionada ao estoque de triglicerídeos no tecido adiposo. A gente já viu que as moléculas de gordura são capazes, de ácidos graxos, são capazes de produzir mais de 2 vezes o que de energia em relação aos carboidratos. Isolante térmico, mantém a temperatura corporal, por isso que nós gordinhos somos mais calorentos, né? Isolante mecânico, a camada de gordura também pode proteger órgãos vitais de impactos. Tá? Como a gente tem uma camada externa que absorve impacto, serve como essa proteção aos órgãos vitais. Isolante elétrico, como a gente viu, alguns fosfolipídios e esfingolipídios de sistema nervoso, proteção do sistema nervoso, condução do impulso nervoso, um exemplo disso, a bainha de mielina. Fonte de ácidos graxos essenciais. A gente viu que alguns ácidos graxos não podem ser produzidos no nosso organismo. O ômega 3 e o ômega 6. O ômega 6 é retirado dos óleos, o ômega 3 é retirado principalmente de peixes de água fria. Esses dois elementos eles têm que ser obtidos através da ingestão. Se você tem pouco acesso a peixes de água fria, é bom que haja a reposição de ômega 3 de forma artificial. Existem várias cápsulas de ômega 3 para que você mantenha a sua dieta equilibrada. Formação da membrana celular. A gente tem os fosfolipídios e a gente tem também o colesterol, elementos que estão associados à formação da membrana celular. Aqui a gente tem a síntese de prostaglandinas a partir de ácidos graxos. Prostaglandinas são mediadores químicos que têm uma diversidade de funções dentro do nosso organismo, desde regulação do sistema imune, a regulação do sistema nervoso, a funções regulatórias de coagulação e contração uterina. Tudo isso derivado da sinalização de prostaglandina. Como é que a gente consegue prostaglandina, Hudson? A gente metaboliza a determinados ácidos graxos, liberando prostaglandina na circulação para fazer a modulação dessas características. Transporte de vitaminas lipossolúveis, a LDL e a HDL são lipoproteínas, né? Então as lipoproteínas elas servem para promover esse transporte de gorduras e de vitaminas lipossolúveis. Fatores de saciedade, esses são hormônios proteicos. Esses hormônios proteicos com estrutura de proteínas controlam a necessidade de digestão alimentar. Formação de micelas, que a gente viu ainda há pouco, emulsão das gorduras, a retirada da gordura a partir da fusão dessas gorduras com essas moléculas de gorduras circulares. A gente tem os casos de dislipidemia. Dislipidemia são os níveis elevados
ou anormais de lipídios ou lipoproteínas no sangue. Então, devido à nossa autoingestão de gordura através dos nossos maus hábitos, a gente pode elevar esses níveis de gordura no sangue, provocando uma dislipidemia. É um alto fator de risco para doenças cardiovasculares, devido à influência do colesterol na arteriosclerose. A arteriosclerose a gente já viu o que é o acúmulo de gordura nas veias e artérias, né? Então a gente tem as dislipidemias primárias, que são causas genéticas. O indivíduo ele tem deficiência de transporte de gorduras do sangue para o tecido de reserva. Então, os níveis de gordura dele no sangue são sempre muito elevados. E a gente tem as dislipidemias secundárias, que são provenientes de quadros patológicos, como a diabetes mellitus ou obesidade mórbida. Outros quadros patológicos levam a quadros de aumento dos níveis de gordura no sangue. Como é que a gente faz o diagnóstico da dislipidemia, Hudson? Os níveis séricos, através de exame de sangue. A gente faz o exame, quando a gente faz o exame de sangue, tem lá colesterol total, LDL, HDL e triglicerídeos. Os meus exames de sangue sempre estão com isso aqui alterados. Então a gente tem algumas consequências disso. A gente tem a formação da arteriosclerose. Percebam que gradativamente o acúmulo, já passei de 1 hora, mas já estou terminando. O acúmulo da gordura no vaso sanguíneo até que a obstrução total. Conforme vai havendo o acúmulo, a gente vai tendo essas consequências no organismo. Angina cardiovascular, infarto do miocárdio, hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência cardíaca, AVC, acidente vascular cerebral, insuficiência renal e doenças vascular periféricas, chamado pé diabético, né? Consequências clínicas do avanço da arteriosclerose. Do contrário, nós temos a hipercolesterolemia familiar, que é uma doença genética, hipercolesterolemia familiar, que é a doença genética autossômica dominante. Quem já quem já estudou genética sabe que é uma doença que tem a característica dominante e está contida em um cromossomo não sexual. Faz a deficiência na recepção de LDL, o que faz um aumento no colesterol plasmático. Isso leva à arteriosclerose grave, já que você não tem a capacidade de retirar gordura do sangue para levar para os tecidos. A gordura tende a se depositar nos vasos, nas artérias, levando à arteriosclerose. Podem ver placas sérias, chamadas de xantonas. São essas regiões aqui, ó. Essas gorduras aqui, ó. Principalmente nos cotovelos, nos joelhos e nas nádegas. Essas pessoas com essa característica, essa síndrome, geralmente morrem de doença coronária, doença do coração, ainda na infância, devido aos altos níveis de arteriosclerose. Tá? Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Um abraço a todos e até a próxima.